perfeito sacrifício de Cristo. Hebreus 9:11. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isso é, não pertencente a essa criação. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por este motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou, porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que, depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de hisopo e aspergiu sobre o livro e toda a população, declarando: Este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedecerdes. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com o sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais por meio de sacrifícios muito superiores a estes. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em todo benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse várias vezes desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas no final dos tempos para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Aleluias! Caramba, essa palavra é muito pesada. Muito interessante, né? A gente está lendo aqui Hebreus, que está falando da antiga aliança e da nova aliança, né? Antiga aliança antes da vinda de Jesus, nova aliança a partir, né, do nascimento de Jesus. Com a entrada do pecado no mundo, inaugura-se, né, os sacrifícios, né? Se você olhar desde do Éden, no momento em que Adão e Eva são descobertos, né, pecando, né, são descobertos ali os seus pecados, Deus abate um animal para que seja feito para eles roupas, né, que fossem mais quentes, mais sólidas, porque aquilo ali que eles estavam utilizando, as folhinhas de parreiras e tal, para se cobrir, não eram suficientes, né, para cobri-los, né, o que nos traz tanto uma questão, vamos dizer assim, física, material, mas como também metafórica, né, porque os artifícios que o homem ele busca acabam não sendo suficientes, mas a solução de Deus ela é sim duradoura. E naquele momento ali, a gente vê a morte de um inocente, de um animal inocente que serviu ao propósito, né, de auxiliar o homem, né, de ajudar o homem, de redimir o homem. E a partir disso,
de ano em ano, né, antes da vinda de Jesus, havia o oferecimento de sacrifícios, que eram sangue de animais, através do sacerdote, que ia ali, uma vez por ano, né, no Santo dos Santos, oferecer para poder expiar os pecados, né? Como a palavra diz aqui, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Eu creio que isso acaba sendo um vislumbre de como que as coisas funcionam no mundo espiritual. Obviamente, a gente não consegue ter, né, compreensão, nós seres humanos, a gente não consegue nem conceber, né, a magnitude e a complexidade de tudo que nos permeia, né? O nosso olho ele é limitado, mas assim como eu não preciso ver o vento para saber que ele existe, né, eu consigo sentir o efeito dele, assim também é no mundo espiritual, que também é composto de regras, de organização, de formatos, né, de estruturas que funcionam. E o ponto que eu queria trazer, né, então ele fala aqui, né, Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, mas uma simples ilustração do que é verdadeiro, né? Então, a gente está aqui vivendo essa ilustração, né? A gente ora para que seja feito na terra como é nos céus, né? Então, há muito mais coisas aí que a gente não consegue conceber. Mas o ponto disso tudo é que até a vinda de Jesus era necessário que houvesse esses derramamentos de sangue e que eles fossem refeitos, porque não havia, vamos dizer assim, uma solução que fosse terminativa, porque elas precisavam ser refeitas, ao passo que através de Cristo é feita uma aliança que é muito superior à anterior. Primeiro porque Cristo ele vem ao mundo como homem, ele passa, né, por todas as provações e por tudo que nós passamos, né? Ele não era diferente de nós nesse aspecto, né? E embora, né, ele tenha sofrido por tudo isso, ele na sua estadia, vamos dizer assim, terrena, ele não peca, né? Ele não, embora ele tenha sido tentado, né, como ele é tentado no deserto e em outras passagens, ele não peca, ele não chega a pecar. E a gente tem, né, uma passagem que fala que o salário do pecado é a morte. Como Jesus, ele viveu uma vida isenta de pecado, a partir do momento que ele morre, enquanto sacrifício, né, ele morre e ele vence a morte. Ou seja, é como se a morte ela não tivesse como puni-lo, porque o salário do pecado é a morte, mas ele não pecou. Então ele vence a morte. E o sacrifício que antes era feito através dos animais é feito dessa vez por intermédio do próprio Cristo. E através da vida dele, oferecida como sacrifício, ele se torna o próprio Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, por isso que mesmo hoje, um tempo depois, né, mais de 2000 anos depois, aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aqueles que declaram com sua boca, mas principalmente com seu coração, que creem que Jesus é quem ele diz que era e pede para que ele, né, perdoe os seus pecados, pode ser redimido, pode ser limpo de suas transgressões e daquilo que cometeu, porque o sangue de Jesus ele tem poder para curar, para salvar, para nos libertar e para nos tirar também de vínculos com o pecado e com práticas que nos desabonam, que nos machucam, que nos deturpam. E assim como por meio de um homem só, que foi Adão, entrou-se o pecado no mundo, por meio de um homem só também Jesus salvou-se toda uma geração, salvou-se toda a humanidade. E por isso que quando nós também não aceitamos esse sacrifício de uma forma completa e a gente acha que precisa de mais coisas além daquilo que já foi feito, que foi através da crucificação de Jesus, é como se nós estivéssemos recrucificando ele, né? É como se a gente achasse que aquilo que a gente fez não fosse suficiente para a cruz. É como se a gente achasse que não, Deus perdoa sim os pecados, mas isso que eu fiz é muito grave, isso ele não vai perdoar, ou isso eu preciso, né, sei lá, fazer uma oferenda, fazer alguma outra coisa, mas não é isso que diz a palavra. A palavra diz que Jesus Cristo é suficiente. Então,
Se nós o aceitamos e se nós entendemos aquilo que foi feito na cruz, isso primeiramente nos perdoa, nos liberta, mas isso também nos dá um senso de sobriedade sobre isso que aconteceu e nos coloca numa posição onde, se tratamos o pecado de forma leviana, é como se a gente estivesse simplesmente desconsiderando aquilo que Jesus fez. Porque se nós não temos a capacidade, o entendimento de olhar para isso no prisma daquilo que aconteceu, onde o nosso Salvador ele foi vilipendiado, ele foi machucado, ele foi ferido, ele foi esnobado, ele foi xingado, ele foi espancado, ele foi traído. Tudo isso para que nós pudéssemos ser salvos, e isso para a gente é peanuts, isso é nada, isso é qualquer coisa, isso, beleza, é assim mesmo, nós somos humanos. Acho que isso mostra um pouco o nível de entendimento que a gente tem sobre o que realmente aconteceu. Então, que essa palavra possa encontrar pouso no seu coração e que ela venha revelar aquilo que cada um de nós precisa entender acerca dela e do sacrifício que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Amém? Até a próxima.